Olá! Você já sentiu ciúmes? Acha normal querer a atenção do parceiro unicamente para si? Se você passa por isso ou conhece alguém assim, o programa de hoje é para você. O psicólogo Rainero Aquino está aqui com a gente para poder tirar todas as nossas dúvidas sobre o ciúme e os problemas relacionados a ele. Fique ligado, o Câmara Jovem está começando. Seja bem-vindo, você aí de casa. Rainero, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Câmara Jovem. Olá, Luciana, é um prazer estar de volta aqui, podendo estar explicando um pouco dentro desse contexto psicológico os temas que a gente vai aqui abordar. Obrigada. Para começar, eu queria saber se é normal sentir ciúmes. É uma pergunta que se faz com bastante frequência, Luciana. A questão do ciúme, como várias outras emoções dentro do contexto psicológico, ela precisa ter um nível de intensidade adequado. O ciúme produtivo ou positivo para a relação é aquele tipo de emoção que tenta proteger o relacionamento, tenta trazer comportamentos adequados para se mantenha um companheirismo, uma cumplicidade, uma boa colaboração, o ciclo de fidelidade. Então, esse nível de segurança ou mesmo proteção dentro do relacionamento, ele é adequado. Agora, a partir do momento que se aborda pensamentos distorcidos, que se pega num processo de insegurança um pouco mais acentuado, aí vira o que dito no senso comum evidencia esse ciúme patológico, esse ciúme negativo, que tende a vulnerabilizar a relação, que tende a prejudicá-la, que pode trazer consequências danosas, tanto para um quanto para ambos, e aí a gente evidencia até mais esse ciúme vinculado ao fator negativo do que vinculado a um fator protetivo da relação ou mesmo que possa desenvolvê-la. Então, de forma geral, o ciúme tem seus pontos positivos, mas a gente acaba avaliando com mais frequência as características negativas dele. E a gente costuma relacionar o ciúme mais à esfera conjugal mesmo, assim, né? Mas só que ele também pode se refletir nas outras relações, né, que a gente tem. Sim. Dentro da família, inclusive, né? Sim, sem dúvida. O ciúme ele é um componente das relações pessoais, não necessariamente dos relacionamentos afetivos. E aí, dentro do contexto de amizades, até mesmo dentro do contexto de trabalho, dos contextos familiares, isso pode ser percebido tanto, como disse, nesses pontos positivos da relação de ciúme, quanto das características negativas, por ele ser envolto dentro das relações pessoais de forma geral. E falando da esfera conjugal, assim, muitos adolescentes, eu imagino que eles acham que é natural realmente sentir ciúme, mas sentir ciúme, inclusive, excessivo, porque é uma forma de demonstrar que se ama e que zela por esse amor, né? Zela por essa pessoa. Mas, assim, em que ponto esse ciúme deixa de ser assim natural, deixa de ser normal e passa a ser uma coisa exagerada, chegando até a patologia, né? Como você bem disse, principalmente dentro da adolescência, a gente percebe ainda uma imaturidade de lidar com algumas emoções. E o ciúme é uma dessas emoções que ainda precisa de um desenvolvimento, seja do processo de transição da adolescência para a idade adulta de forma coerente, correta. Os adolescentes normalmente tendem a apresentar ao outro o ciúme ou mesmo essa característica um pouco mais insistente como uma forma de proteção do relacionamento. Só que a gente tem que avaliar até que ponto isso pode estar interferindo na vida afetiva de ambos. Quando se, por exemplo, começa a ter um nível de fiscalização muito significativa, a necessidade de se abrir, por exemplo, as senhas das redes sociais, e-mail, a necessidade de estar muito próximo do outro e que esse outro não tenha um mecanismo de identidade ou mesmo individualidade, não possa sair com seus amigos, não possa ter sua rotina pessoal, tenha que estritamente estar ligada ao parceiro ou parceira, a gente começa a evidenciar essas características de um ciúme um pouco mais acentuado. Ainda não claramente como um ciúme patológico, mas um ciúme que provavelmente já traz alguma disfunção para a relação. E qual pode ser a causa desse ciúme exagerado? É insegurança? É um problema pessoal, né, da pessoa que sente o ciúme, né? A gente tende a perceber, dentro do contexto teórico, que o ciúme ele é um reflexo de outras emoções, como, por exemplo, da ansiedade e a insegurança. A ansiedade a gente vê, dentro do contexto psicológico, como uma emoção primária, ou seja, todos nós nascemos ansiosos, temos isso como característica inata. A insegurança ele já é um processo adquirido.
A gente já começa a apresentar insegurança diante das situações do dia a dia, diante daquilo que a gente tem de construção da nossa personalidade. E a união desses dois fatores, um nível de ansiedade muito acentuado, com características de insegurança e reflexos da personalidade que tem a necessidade de que o outro dependa de você, pode trazer como causa esse reflexo do ciúme patológico. E hoje a gente também evidencia como um quadro de transtorno, que seria o transtorno do controle do impulso, que é essas características mais acentuadas como critério de diagnóstico, de identificação de fato se esse indivíduo ele apresenta o ciúme patológico ou se ele pode estar apresentando apenas uma disfunção dentro do seu relacionamento que precisa melhor ser conduzido. Mas o ciúme patológico é visto hoje como um transtorno psicológico, a qual tem critérios bem definidos e que nós dentro da área precisamos o tempo inteiro fazer a avaliação para com os nossos pacientes dos seus relacionamentos para indicar se ele esteja ou não dentro desses critérios. E falando desse tratamento, você costuma receber pessoas que vão lá por vontade própria até, para tentar se tratar desse mal? Sim, é bem frequente hoje em dia, até pela evolução, né, do acompanhamento psicológico, seja dentro do contexto dos casais ou mesmo dessa característica individual, na maioria das vezes não é por livre e espontânea vontade, muitas vezes como uma imposição do parceiro ou mesmo da parceira, como um mecanismo de condução do relacionamento. Basicamente aquelas informações de, se não melhorar esse dado comportamento, a gente vai acabar concluindo a relação, que você precisa de um acompanhamento médico, psicológico. E às vezes, inicialmente, o paciente ele chega de forma impositiva pelo parceiro ou parceira, mas dentro do reconhecimento das suas características, ele pode ir desenvolvendo o trabalho e ter esse reconhecimento da necessidade partida por ele, e não necessariamente do contexto externo. Mas, em suma, na grande maioria, seria o reflexo do parceiro ou da parceira que basicamente impõe a necessidade terapêutica e ele chega até a terapia meio que direcionado ao outro. Mas é claro que também tem os outros, tem as exceções, são aquelas pessoas que já começam a reconhecer o seu quadro como algo distorcido ou diferente dos demais e tem a própria necessidade de busca do acompanhamento psicológico, em alguns casos até do acompanhamento médico. E nesse caso da pessoa que tem essa consciência, o tratamento fica mais fácil? Sem dúvida, o tratamento ele já tem passos mais avançados, porque esse é um tipo de tratamento que a gente precisa inicialmente abrir o processo da aceitação. O indivíduo aceitar que as características que ele apresenta fogem de um perfil dos relacionamentos que deprime a relação que ele vivencia, ou quase todas as relações. Aí esse processo de aceitação, ele já sendo vigente, é um passo à frente que a gente dá no processo terapêutico, pode ser até que seja mais objetivo os resultados. Quando isso não ocorre, a terapia ela basicamente se desenvolve inicialmente para esse mecanismo, o mecanismo da aceitação. Tá bom. Agora a gente vai ver um vídeo, a nossa equipe foi até a praia conversar com algumas pessoas sobre ciúme. Vamos ver? Poliana, você é ciumenta? Um pouco. Acho que todo mundo tem ciúmes, né? Você acha que já foi traído alguma vez? Já. E o que você fez? Dentro desses relacionamentos, você permitia que o seu namorado saísse com os amigos? Uhum. Você acha normal isso? Acho normal. Ter amiga também. Agora sim, se vê alguma liberdade mais, né? Aí a gente vai em cima, né? Rola um pouco de ciúmes, mas o meu ciúmes é controlado. Pedro, você é muito ciumento? Sim, Por quê? eu tenho medo de perder ela. Aí você, Anitta, é também? Você já teve assim alguma crise de ciúme quando viu alguém olhando para ela ou algo parecido? Já. O que é que você fez na hora, Pedro? Tentei me segurar, né? Fiquei nervoso e respirei fundo para não partir para cima do garoto, né, Anitta? Esse medo todo, você já foi traído alguma vez? Não, E por que tanto medo? não sei. Rafael, quanto tempo vocês namoram? 4 anos. Nossa, 4 anos. E você tem ciúme dela? De vez em quando, né? Tem que ter um pouquinho de ciúme, mas nada fora do normal. Você permite que ela saia com as amigas sem você? Sim, tem que permitir, é saudável, né? Senão fica só eu e ela, acaba não dando certo, né? Certo. E você, Laura, é ciumenta? Só um pouquinho, um pouquinho. O cuidado necessário. Exatamente.
Você também permite que ele saia com os amigos? Sim, se não for para um lugar muito badalado, né? Show não, né? Só um barzinho, assim, uma coisa saudável. Um encontro mais casual. Isso. Você já foi traído alguma vez? Eu acho que não, né? Que eu saiba, não. E você acha também que não? Eu acho que não, né? Mas ninguém sabe, né? Na verdade, só depois que vai descobrir, né? Mas eu acho que não. Eu espero que não, né? Espero que não. Você é ciumenta? Um pouco. Você tem namorado? Terminei justamente por conta de ciúmes. Ciúme seu ou dele? Da parte dele e da minha também, mas mais da parte dele. E o que era que você fazia para ele ter tanto ciúme assim, mulher? Nada, eu não fazia nada, mas é que ele tinha ciúme, né? Às vezes quando a gente saía e a gente tinha ciúme, ele tinha ciúme de mim, aí eu não aguentei e decidi terminar, ficar só na amizade mesmo. Ele deixava você sair com suas amigas ou você deixava ele também sair com os amigos dele? Ele saía, era o caso, ele saía, mas não me deixava sair, aí né, não dá. Aí eu decidi terminar, ficar na amizade mesmo. E o que é que você acha que pode assim provocar o maior ciúme? Seria a falta de confiança ou o amor excessivo? A falta de confiança, talvez não. A falta da confiança, talvez não. Porque quem ama, confia. Agora, não sei, deve ser... Pode ser também uma falta de confiança, autoconfiança. Mas confiança, assim, do relacionamento, do namoro, eu acho que não. Porque quem ama, confia, né? A gente tem alguns apontamentos bem interessantes, né? Inclusive, o do rapaz que estava com a namorada, que ele disse que teve que respirar fundo para poder não partir para cima da outra pessoa. Isso é comum acontecer, né? Acontece. Isso pode acontecer muito pelo mau gerenciamento, né, das emoções ou pelo que foi exposto, a maioria jovens, adolescentes, como disse, ainda não tem uma maturidade emocional para lidar com alguns pensamentos que podem ser envoltos diante da situação. Eles podem absorver afirmações quando ainda se há uma possibilidade ou uma dúvida. Eles afirmam para eles mesmos de que estão sendo traídos ou de que a outra pessoa acabou sendo permissiva no contato ao outro, de que teve uma aproximação, de que teve muito contato. E aí essas autoafirmações que eles colocam para eles mesmos acabam conduzindo os comportamentos e minimizando o controle de algumas emoções. Então, a agressão, seja ela verbal, física, o próprio assédio moral, que é a inferiorização da outra pessoa, isso normalmente acontece dentro das relações quando é evidenciado um nível de ciúme patológico. Quando é um ciúme adequado à relação, normalmente um bom diálogo, a boa comunicação, e se ambos já têm esse nível de abertura de conversar sempre, quando se apresenta um nível de insegurança, isso já minimiza e controla muito. Normalmente, quando chega esse fator agressivo, na maioria das vezes a gente vai estar afirmando que as características do ciúme não eram o ciúme adequado ao relacionamento, era um ciúme patológico. Que precisa ser tratado, não é? Sim, que na maioria das vezes precisa, como disse, primeiramente a pessoa indicar essa necessidade, né, de tratamento, ou muitas vezes, como referência familiar ou mesmo do relacionamento, ter esse indicativo constante de que os comportamentos que ele ou ela apresenta estejam fora de um padrão, de uma realidade. Mas, como disse, pelo que foi mencionado aí nas entrevistas, muitos jovens, os jovens particularmente, eles ainda têm uma necessidade de afirmação muito grande. Eles precisam se sentir seguros pelo amor do outro, diferentemente de algumas relações mais maduras, dos adultos, que por características que são demonstradas ao outro, ele já se sente um pouco mais seguro. Os adolescentes, eles buscam essa necessidade de afirmação em pequenos comportamentos, é aquela atenção excessiva, é o ceder a uma amiga para estar com ele o tempo todo, ou vice-versa. Então, quando isso não ocorre, acaba abrindo-se uma margem de frustração muito grande, e essas frustrações é que podem ser gatilhos de comportamentos mais impulsivos. Existem também os casos que a pessoa requer a exclusividade, né, do outro, realmente impede até que ele tenha uma vida social extra-relacionamento, né? Então, esse jovem, essa pessoa ciumenta, ela está minando realmente a relação, né? Sem dúvida. O relacionamento, ele se baseia, obviamente, do afeto de duas pessoas, mas a necessidade de que ambos saibam conviver com a individualidade de um e de outro, que não seja um fator de exclusão, de que eu entre num relacionamento para excluir a identidade ou própria personalidade do outro para que ela se adapte completamente a mim. A partir do momento que eu proporciono isso, eu não tenho condições de ter um relacionamento adequado, até porque a gente vai ver referência de outras pessoas e perceber que esse comportamento não é um padrão. O
padrão é de que ambos muitas vezes trabalhem, estudem, tenham seus objetivos distintos, mas que como objetivo em comum tenha o afeto, o desenvolvimento da relação. Então o relacionamento hoje não é um fator excludente, eu me aproximo de uma outra pessoa e excluo minha personalidade ou minha identidade. Na verdade a gente tem que permanecer com todos os objetivos, anseios, características que já trazia antes mesmo do relacionamento, que isso seja desenvolvido dentro da relação e não excluído da relação. Quando há esse processo de exclusão, é evidenciado de que uma das partes tenta manipular ou gerenciar demais o relacionamento e isso vai, obviamente, trazer alguma consequência negativa. Então é importante realmente ter essa individualidade, né? A gente ter um momento para si também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Trabalhamos dentro do contexto terapêutico e evidencio isso para os pacientes com grande frequência. A gente não pode ter a ideia de que os relacionamentos eles são, como eu disse, fatores excludentes. Eu excluo minha vida social. Não, eu tenho que continuar com os meus amigos, eu posso trazer ou aproximar esse contexto social ao meu relacionamento, mas em muitas vezes eu também tenho que estar distinto ao relacionamento. Ou muitas vezes dentro do contexto conjugal, dentro da própria casa, ambos podem ter opiniões distintas, podem ter interesses distintos, enquanto a mulher dentro da casa atinge o seu objetivo de interesse, por exemplo, de uma leitura, o homem pode estar numa situação a qual ele assista um vídeo, um filme, e não necessariamente eles estão rompendo o contexto conjugal, eles estão absorvendo suas individualidades, que podem ser interesses distintos, até mesmo, como disse, dentro da própria casa, dentro da convivência diária. Isso precisa ser mantido para que uma das partes não se sinta em algum dado momento embotado, excluído, né, das suas identidades, dos seus desejos e anseios. Pronto, Rainero, a gente vai ter que fazer agora um rápido intervalo e já já a gente volta continuando essa conversa. Câmara Jovem está de volta. Hoje a gente recebe o psicólogo Rainero Aquino, que esclarece as nossas dúvidas sobre o ciúme e os problemas a ele relacionados. Rainero, a gente estava falando desses relacionamentos entre adolescentes e os jovens também, e muitos relacionamentos, inclusive que já duram há bastante tempo, eles começam realmente na adolescência, 13, 14 anos, Sim. né? Numa fase em que os adolescentes estão fervendo de emoções, né? Emoções novas, hormônios, enfim. Como é que eles devem lidar, ter o cuidado de não serem levados por esse sentimento, pelo ciúme, não levá-lo para o lado mais pesado, né, do ciúme patológico? Hoje, o relacionamento com as adolescentes, de forma geral, ele tem até características um pouco distintas do relacionamento dos adultos, mesmo quando são relacionamentos mais duradouros.
Porque hoje a gente tem um conjunto de informações muito grande, a gente lida com informações o tempo todo sobre o outro, sobre a vida do mundo, e isso acaba interferindo, às vezes, dentro do contexto do relacionamento, porque acabamos que absorvemos referências externas, ou às vezes muito distantes da nossa relação. As redes sociais nos colocam na possibilidade de ter acesso a 1 milhão de pessoas hoje, e isso faz com que a gente comece a entender de que isso seja adequado para a relação, isso também seja. Daqui a pouco a gente está sem uma identidade do relacionamento, sem construir aquilo que eu entendo como sendo interessante para a minha relação ou não. E algo que também tem sido discutido muito hoje é de que os relacionamentos dos adolescentes ele acaba se distanciando muito da referência dos pais e que o relacionamento dos pais eles podem ser um condutor, né, de características positivas para o relacionamento dos filhos. Obviamente, quando a relação dos pais são, né, relações positivas. Mas hoje os jovens eles aproximam muito de outros jovens que talvez tenham as mesmas dúvidas que eles, as mesmas inseguranças deles e fica, né, sem esse contexto de referenciação. Será que é o momento certo de concluir um relacionamento? Será que é o momento certo de trazer a relação sexual para dentro do contexto do relacionamento afetivo? E aí, quando eu me aproximo muito de um outro jovem que pode ter as mesmas dúvidas, a mesma insegurança, eu posso estar trazendo para o meu relacionamento as mesmas dificuldades que o outro também apresenta. Então, hoje a gente percebe que a relação dos adolescentes, de forma particular, ele tem se distanciado muito do relacionamento dos seus pais. E quase como fator excludente, eu vivo a minha relação e aí faz muito tempo que eu não converso com os meus pais, faz muito tempo que eu não sei qual é a opinião deles sobre determinadas características. E aí é interessante a gente sempre ter referências de pessoas um pouco mais maduras ou que mesmo já desenvolveram outros relacionamentos ou um relacionamento mais duradouro, que podem estar pontuando características específicas para que esse relacionamento sempre se coloque de forma duradoura e que também não é algo que é tão evidenciado ou visto hoje. Os adolescentes eles têm uma permissividade da mudança da relação com muita frequência. Aquela ideia de se iniciar um relacionamento com 13 anos e com 20 anos ainda estar na mesma relação, hoje, para a realidade dos jovens, já é muito menos frequente do que há 10, 15 anos atrás. Eles têm essa permissividade da rotação dos relacionamentos, muitas vezes porque não encontraram ainda o seu perfil, ou seja, o que é que o outro traz que me faz bem, né, ou como é bom ter um relacionamento pautado em tais características. Ele sempre fica entrando numa mutação, numa rotatividade da relação e não encontra qual é o perfil que melhor se adequa a ele. E aí essa rotatividade faz com que se perca as referências e ele não saiba basicamente como conduzir uma relação. E falando nas redes sociais, você citou aí no começo, é bem comum realmente eles serem motivos de ciúmes para determinados casais, né? Inclusive, pessoas matam hoje em dia por causa de ciúmes, porque alguém curtiu a foto de alguém, mandou uma imagem de um coração para outra pessoa, então isso acaba sendo banalizando, né? A morte está sendo banalizada por causa desse sentimento. E para exemplificar também um caso desse, a gente vai ver agora um vídeo que o adolescente ele mata a namorada, a ex-namorada, né? Ela tinha 14 anos, ele foi à escola e matou ela com 3 tiros. Vamos dar uma olhada? Pronto, aí são as imagens da câmera de segurança da escola. E o rapaz, ele por ciúme da ex-namorada, né, ele foi lá na escola e deu 3 tiros nela porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Ela tem 14 anos. E uma pesquisa mostra que a cada 10 jovens, 9, eles realmente têm essa reação de violência, ou até de violência física ou verbal também, né? Eles destratam o seu companheiro por causa de ciúme. Então é uma coisa bem recorrente, né? Situações como essa que foi apresentada, elas não têm sido mais tanto a exceção, né? Já tem ocorrido com até mais frequências, nos noticiários a gente consegue perceber isso, mas ainda não é um padrão de regra. A gente ainda entende que muitos relacionamentos que são adequados, que trazem um contexto colaborativo bem dinâmico, eles não evidenciam, né, essas dificuldades. A gente só tende a discutir aquilo que é problemático, mas eu
por vivenciar dentro do contexto psicológico, posso colocar de que existem ainda mais relacionamentos adequados do que relacionamentos disfuncionais. Mas é claro que isso tem sido algo mais evidenciado ultimamente. E muito pelo que já comentamos aqui, a dificuldade de frustrações de alguns jovens, o nível de inseguranças deles, a perspectiva distorcida de se afirmar como traído quando muitas vezes isso não ocorre, pequenos indicativos, seja uma curtida numa rede social, algum tipo de comentário ou mensagem, já ganham uma maximização, uma proporcionalidade muito maior do que o que deveria ser. Isso indica, obviamente, a dificuldade do adolescente em manejar suas características emocionais, mas quando acontece algo como foi evidenciado no vídeo, a gente também já traz outras interpretações, as próprias características de personalidade, a ideia de não ter evidenciado um senso crítico, que é aquela relação do que é certo, do que é errado, de não avaliar as consequências dos seus atos, que isso é até comum nos adolescentes, mas não quando a gente fala, por exemplo, em relação a mortes. Na maioria dos adolescentes sabe quais seriam as consequências se agride um namorado ou namorada, se o mata, mas tem pessoas que passam, né, psicologicamente pela ausência desse senso crítico. Eles não pensam nas consequências, eles têm atos mais impulsivos, e isso não seria só característica do ciúme patológico, seria um complementar, seria um adicional, mas também teria traços de personalidade que trazem essa permissividade de uma ação como essa. Então, quem sofre de ciúme patológico pode ter aí uma bagagem, né? Tem algum conflito interno, enfim, que aconteceu algo. Pode até ter sido um trauma na infância, alguma coisa que o tenha levado a sentir isso, e também outros distúrbios também, né? Sim, não, sem ser exclusivamente o ciúme patológico, né? Sem dúvida. Como eu disse, hoje a gente está discutindo especificadamente o ciúme patológico, mas normalmente ele é comórbido, esse é o termo que a gente utiliza dentro do contexto clínico para associar outras psicopatologias. Ele é comórbido a vários outros transtornos, seja transtornos de ansiedade, transtornos do humor, por exemplo, pessoas deprimidas, eles podem acabar apresentando essa baixa de senso crítico, essa má avaliação de consequências, má perspectiva de futuro, e acabar ter ações mais abruptas. Então, a associação com outros transtornos, inclusive com transtornos de personalidade, traria essas consequências mais abruptas dentro de uma relação. Não só aquela agressão verbal, por exemplo, não só o término do relacionamento de forma abrupta, mas sim uma agressão física, casos como ameaça ou mesmo até a morte das outras pessoas. Bem, agora vamos dar uma olhada mais no Fala Povo que a nossa equipe foi fazer nas ruas. Você é ciumenta? Só um pouquinho, né? É normal ter ciúme. Dentro do limite? Dentro do limite, A gente também... Mas você está em algum relacionamento atualmente? Tô. Eu namoro já faz 1 ano e 1 mês. E assim, ele é de Campina, entendeu? E ele trabalha à noite, que ele toca, então meu ciúme tem que ser moderado. Eu não posso ter ciúme ao extremo, eu não posso ficar desconfiando nele, porque ele trabalha. Eu sei que tem gente que dá em cima dele, então eu tenho que ser moderada. Então, sendo assim, você não é tão ciumenta desse jeito, entende, né? Eu entendo. Eu sou calma. Laís, você é ciumenta? Um pouquinho. Mas está em algum relacionamento atualmente? Sim. 2 anos. Nesses quase 3 anos, em algum momento, você já se viu com uma crise de ciúme? Sim, várias. Às vezes o homem não consegue disfarçar um olhar e a gente morre de ciúmes. Você é ciumento? Acho que não. E por que você acha que não? Porque eu acho que tem que ter confiança entre as duas partes. Se há confiança, não tem por que ter ciúme. Fato, tem que ter. Se tiver confiança, não existe ciúme. Sem dúvida. Se tem confiança, você consegue lidar bem com o seu relacionamento. A gente pode ainda ter aquela necessidade de proteger a relação, ainda se pode ter, inclusive, uma margem de insegurança, que às vezes é natural e até mesmo benéfica para o desenvolvimento do relacionamento, mas a confiança ele é um pilar muito significativo, por exemplo, que é excludente a esse fator do ciúme patológico. Se a gente faz a avaliação dos critérios do ciúme patológico, a gente não vai ver, obviamente, a avaliação do nível de confiança ao parceiro. A gente sempre vai ver esse que se absorve do ciúme mais excessivo, julgando, criticando, muitas vezes afirmando o comportamento inadequado do outro.
né? Então, a confiança ele realmente é pautada a praticamente zero e esse é normalmente um fluxo de energia para que esse ciúme seja mais excessivo, para que os comportamentos sejam cada vez mais desproporcionais. Para encerrar, eu queria saber se o ciúme, em algum momento, ele faz bem. Faz bem? Faz bem, faz bem. O ciúme ele tem essa característica de saber que o outro lhe apresenta algo muito bom, né? E normalmente quando o relacionamento é muito bom, a gente tem necessidade de protegê-lo. E esse ciúme, dentro desses limites que foi evidenciado pelos jovens, apenas a gente não consegue definir qual é esse limite. O limite é muitas vezes imposto por um bom diálogo, o limite é imposto muitas vezes pela confiança que eu dou ao parceiro, mas sentir uma margem de insegurança dentro da relação faz inclusive que eu não entre num padrão de descaso ao relacionamento, de acabe priorizando todas as outras áreas da minha vida, trabalho, vida social, e o relacionamento ele fique um pouco mais, né, desprestigiado, porque eu tenho total segurança que a minha parceira vai me aceitar a todo momento, independente da circunstância. Não, essa maior permissividade ela também não é positiva aos relacionamentos. A gente sempre tem que provocar um desenvolvimento da relação, sempre tem que ter a necessidade de conquistar o outro, de cativar o outro, e esse processo contínuo, ele pode ser inclusive pautado pelo ciúme ou pela insegurança, mas dentro de um nível ou um limite adequado. Rainer, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a participação. E a você de casa também, nosso muito obrigada. O Câmara Jovem fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Tchau.